Fala aí, galera. Tudo beleza? Fazia um tempo que eu não entrava em live aqui com vocês. Tá o fonezinho pra gente iniciar sobre o assunto aí da Carol Vaz. De antemão, se vocês estão esperando o hater, já adianta vocês. Não temos hater nessa opinião que eu vou dar sobre o treino dela. Até porque tem algumas coisas que ela fala que eu até gosto, mas tem outras que eu também não concordo. Mas não é porque eu não concordo que eu vou dar hate na pessoa, né? Então, de antemão, se você está assistindo esse vídeo aqui no canal roxinho, se inscreva aí, deixe seu like, comente. E, por favor, se você está assistindo no canal vermelhinho, lá na rede social vizinha, se inscreva também, deixe seu like, comente, compartilhe esse conteúdo com seu amigo que gosta de falar sobre treino, fisiculturismo, musculação, dieta e tudo mais. Beleza, pessoal? Só esse recado inicial e vamos aqui começar o nosso bate-papo. Estamos em live. Então, pessoal, vamos deixando aí como é que foi esse tempo sem a gente se comunicar. Aconteceram algumas coisas que eu não pude entrar em live, então acredito eu que acho que vou botar aqui no TikTok para ver se é melhor a gente reagir. São trechos curtos e eu também não vou me deter a ficar falando. E outra coisa, pessoal, se vocês em algum momento viram fazer uma munganga tipo essa, é porque esse meu dentiqueiro, meu denticista, essa miséria aqui, tá me perturbando. Ele tá nascendo. E por causa disso, eu fico acumulando comida, eu fico escovando os dentes. Eu acho que já tive de escovar os dentes umas 5 vezes no dia para limpar esse dente, porque me incomoda. E aqui já temos algumas pequenas situações que a Carol Vaz postou no TikTok dela. Já é verificado e tudo a mulher. Vamos lá aqui. Ó, galera, um negócio que eu gosto da Carol, essas aulas coletivas dela. É um negócio muito bacana, incentiva o cara fazer e tal. Vou jogar aí na tela para vocês. Olha, pessoal, essas aulas coletivas delas são muito top. Eu gosto bastante de ver essas aulas coletivas. Porque a aula coletiva é uma coisa assim, e até para mim que no futuro ser empreendedor dessa área de musculação e mundo fitness. A aula coletiva é algo que reúne muitas pessoas, e aí é o que as pessoas gostam de aulas coletivas desse jeito, animada, participativa, entendeu? Então, a academia que tem esse tipo é top demais. Isso aqui é um cardio, vamos dizer assim, um cardiovascular muito pegado. Para quem gosta de se mexer, isso é top. Então, tipo assim, não tem o que ressaltar sobre esse tipo de atividade. Agora vamos aqui ao que a gente podemos dizer de tortura. Ver se tem alguma música para não dar copyright. Mais uma. Vai, Natália! Vai! Maria, esse palco para mim, imagina para vocês. Você quer me humilhar, né? Deixa um pouco. 5, mais uma. Vai, Natália! Vai! Vai, vai, vai! Ai, caralho! Esse treino, esse estilo de treino perto da falha e às vezes até mesmo chegando na falha, é um treino
deveras, vamos dizer assim, que eu não gosto tanto. Mas por que ainda assim que você não gosta tanto? E a mulher consegue trazer resultado. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, bem simples, que a faculdade me trouxe. Para vocês aí que não gostam de gente que estuda, né? Que vai para a faculdade, acha que a faculdade não vai entregar, não vai lhe acrescentar em nada. E em certos aspectos a faculdade peca na hora da formação do profissional. Mas o que eu posso dizer aqui sobre isso? Galera, tudo que você fizer no seu corpo, ele vai responder. Tudo. Uma coisa mais simples que você pode ver. Quando você topa o ombro na quina da porta, numa pilastra, em uma superfície alta que você diz, isso aqui doeu, tá beleza. No outro dia amanhece aquela bolinha roxa. Você bateu ali, danificou um pouco aqueles vasos sanguíneos daquela região e o seu corpo fez um processo ali de recuperação. Se nesse processo de recuperação exige uma inflamação local, uma mudança de cor de pele, porque ali está sendo tratada algumas células que foram mortas. Então é isso. Tem essa perspectiva. Então, se nosso corpo responde aos mínimos estímulos que damos durante o nosso dia, virá um treino desse que é sufocadamente até a falha. Ó. Entendeu? Se o corpo já consegue responder a um negócio supérfluo, que é uma pancadinha, dirá um estresse metabólico, um estresse mecânico, que é um treino de musculação. Nesse nível de perspectiva. Que assim, ela postou um vídeo, eu não sei que dia foi. Não sei se foi no Instagram, se foi no YouTube. Vou abrir também um Insta aqui. De antemão, pessoal, me siga no Insta, @isaias.chico. O Chico no final tem 2 Os. Tá aí, ó. Isaias.chico. Em cima da minha cabeça. Vamos lá. Ela falou um pouco no vídeo dela sobre intervalo de descanso, sobre como é que funcionava o estilo de treino dela e tudo mais. Agora não sei onde é que está esse vídeo. Vou colocar aqui. Carol Vaz, intensidade. Aqui, achei esse vídeo. Eu vou vídeo. explicar para vocês por que as minhas alunas e todas aqui na DNA descansam tão pouco durante o treino. Porque será? Realmente, gente, durante o treino todo, a recuperação é baixíssima. Mas eu digo baixíssima mesmo. As pessoas de fora não conseguem entender como é que elas aguentam e por que isso é feito. Eu vou explicar então. São 18 anos trabalhando aqui na DNA. Deixar eu falar, né, pessoal? Pra gente escutar qual o sentido do treino dela. E ao longo desse tempo, a minha preocupação muito, e desde o começo da carreira, era dar resultado sem machucar ninguém. E assim, o índice de lesão aqui é zero. Mano, eu tenho que parar pra falar nisso. Acho que minha cabeça tá aí, impedindo de vocês verem. Eu vou arrastar um pouquinho aqui pro lado. Tá mesmo em cima do comentário. Ó, esse comentário aqui. O povo que começou a treinar ontem questionando a Carol. KKKKK. Gente, isso é um método que inclusive deu muito certo.
Não quer dizer que os estudos estão errados. Realmente, de fato, o que acontece... Outro equívoco, o método que ela criou, não. Isso é bem semelhante à adaptação do HIIT, de Arthur Jones. E Steve Michalak também pregava isso. Pouco descanso e pauleira. O que acontece com os estudos científicos? Os estudos científicos, eles fizeram a equalização do treino total e perceberam o que acontece. Se você consegue, de maneira global, fazer o mesmo trabalho que você faria fazendo um descanso entre 4 e 5 minutos, com a mesma intensidade e volume de treino que você faria num treino desse, você tem o mesmo resultado. É simples. Vamos supor. Se você consegue fazer um supino reto, 10 repetições, 4 séries, descansando entre 2 a 3 minutos, beleza. Agora, se você consegue fazer um supino reto com as mesmas variáveis, só que com menor tempo de descanso, a mesma coisa. O corpo, ele, nesse sentido de hipertrofia e força, ele entende que o estímulo do treino é cumulativo. Nessa perspectiva, tem gente que discorda. Mas, assim, eu nunca cheguei... Os meus treinos, a partir de um certo tempo que eu comecei a periodizar, eu não precisei chegar até a falha, deixei algumas repetições em reserva, fiz métodos palpáveis, que não adianta eu colocar metas e não conseguir alcançar elas, ser absurdas, tanto para repetições como volume, intensidade e frequência de treino. E está dando super certo. Então, a questão do descanso aqui é exatamente essa. Se você consegue... A mesma série que você consegue fazer com muito tempo de descanso e com pouco tempo de descanso, é a mesma coisa. O que vai mudar é a intensidade de percepção subjetiva de esforço. Um exemplo. Tem pessoas que têm um condicionamento cardiovascular muito melhor do que outras. E é o caso aqui, talvez, dessas atletas da Carol. Elas conseguem trabalhar no intervalo de descanso menor, porque o condicionamento cardiovascular delas são melhores. E isso, o treino de musculação também induz. Você melhorar seu cardiovascular. Então, vamos continuar aqui. E esse negócio aqui, dizer, é porque os estudos, não quer dizer que os estudos estão errados. Pelo contrário, os estudos estão mais certos ainda. Todo mundo treina bem, dentro do seu limite, é óbvio, mas margem de erro, zero. Então, uma preocupação que eu tinha, como é que eu vou aumentar a intensidade de treino dessas mulheres, sem gerar lesão, sem elas se machucarem e ter resultado ao mesmo tempo que a virada, que tinha que ter resultado. E há muito tempo atrás, eu comecei a fazer isso, deu super certo, e virou método na DNA. Isso que ela está dizendo é o que a maioria dos personagens fazem hoje em dia. Eu estou cansado de ver na academia que eu treino. A pessoa contrata um personal e outra faz isso, dá super certo. Isso não é errado. Entrega resultado para a pessoa. O cliente, quando chega para você, ele não está atrás do método científico mais aprovado. Não. Ele está atrás de resultado. Ele está atrás de resultado, seja lá por qual método for que você for usar de treinamento. Então, não é porque você não está usando o método do Arthur Jones, não é porque você está usando o método lá como é o nome do cara do Mr. Olympia, do Joe Weider, os princípios do Weider lá de treinamento, que não deixa de ser algumas coisas também relacionadas ao que temos na literatura, muito bem. Ainda bem que eu lembrei disso. Não é porque você não está usando um desses métodos em específico que o aluno não vai lhe contratar, não é isso. O aluno, quando chega para você, ele quer resultado. Se você vai usar o HIIT, se você vai usar o Heavy Duty do Dorian Yates, se você vai aplicar estritamente a questão do treinamento em circuito, como o Steve Michalak aplicava, enfim. Isso vai variar de personal para personal, mas, retornando, essa questão do descanso baixo é justamente essa.
você entregar ao cliente aquilo que gera uma meta palpável. Aí quando você alia essa meta palpável que o cara disse, oxe, tô saindo destruído do treino, certeza esse cara vai me levar a um lugar de um objetivo, das minhas metas, dos meus objetivos, logo. E é o que acontece. Muitas vezes eu vejo o treino que o pessoal passa nessa perspectiva. Bota várias coisas uma em cima da outra. Isometria, rest pause, drop set. Faz com que o treino da pessoa fique gera um estresse tão grande muscular na pessoa que ela se sente destruída ali e acredita que piamente não que não funcione, novamente, não que não funcione, mas ela acredita piamente que aquela prescrição de treinamento com aquela complexidade de realizar aquele treino que deixa destruído, é só aquele treino que vai funcionar para ela pelo resto da vida. Mas não é assim. Não é assim. Eu já tive que, assim, internamente, não espalho para não ter, na minha cidade aqui, eu não espalho algumas opiniões pessoais sobre o tipo de treinamento que é prescrito para não chatear ninguém. Mas, por exemplo, eu tenho um rapaz que treina aqui na academia que eu treino, ele perdeu a função de um braço. Sofreu um acidente e tal, não sei lá o que aconteceu específico, mas ele perdeu a função de um braço. Então aí, beleza. Treina, faz musculação, isso é top. Faz a musculação de membros superiores de acordo com a capacidade dele, né? Porque ele só pode mexer um dos braços. Só que, quando ele vai treinar a perna, me preocupa. O braço dele, no caso é o esquerdo, não tem função nenhuma. Ele não consegue mexer nem a ponta dos dedos. Nada. Ele não tem força, nada, ele não mexe nada. Então, para ele criar estabilidade no lado esquerdo do corpo, ele gera um sistema de compensação para que o corpo dele não perca o centro de equilíbrio. Aí o que é que acontece? Como ele não tem essa estabilidade no braço esquerdo, quando ele vai fazer, um exemplo aqui, agachamento, faz na barra guiada. Dá para perceber o ombro dele um pouco projetado para frente, o braço aqui e ele agachando. Não tem retroversão pélvica, não faz valgo dinâmico. Ainda, o valgo dinâmico, talvez ele vá começar a fazer por causa desse desequilíbrio. Só que esse é um problema. Eu vou chegar para essa pessoa e dizer, olha, esse tipo de treino que você está fazendo, com essa necessidade que você tem, pode lhe prejudicar a longo prazo. Aí o cara contrata um personal, o cara prescreve, o personal lá prescreve as coisas para ele e deixa por conta. E eu vou chegar a interferir? Não. Embora que seja meu dever ético, moral, de espalhar informação, consolidar essa informação para que as pessoas saibam que tem o risco de você não ser bem orientado, saber que aquilo pode prejudicar. Aí, para que eu faça alguma coisa, eu tive a ideia de, um dia eu estava treinando no mesmo horário que esse rapaz, ele foi fazer leg press. Fiz, fulano, peraí. Como o pessoal tem um certo respeito por mim, eu fui lá, o cara deixou chegar próximo. Vamos fazer um teste aqui, que eu estou estudando, eu joguei o Lego. Estou estudando educação física e queria ver uma coisa sua, já que você tem essa questão do seu braço. Eu falei, top. Ainda bem que o cara foi super aberto, porque tem gente que tem uma certas deficiências que não tolera esse tipo de coisa. Vou fazer o seguinte, eu não vou mexer no seu peso nem nada, vou só lhe ajudar a fazer o exercício. Beleza. Cheguei e botei força, fiz pressão sobre os ombros dele para ele fixar mais o glúteo, o quadril no banco do leg press. Quando eu fiz a pressão, eu perguntei, tá forte, tá lhe machucando? Não, ele disse, pois, põe fogo aí, vamos fazer esse leg press. Ele terminou o leg press, eu soltei e disse, aí, ele sentiu alguma diferença? Ele não soube me responder, porque é uma pessoa, assim, leiga, que só treina por saúde e tal. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, faça outra série, aí eu venho aqui de novo.
Ele fez, beleza. Quando ele fez a série que eu voltei, estava lá. Eu disse, olha, quando você fez a série comigo lá, que eu pressionei seus ombros, o que é que você sentiu? Rapaz, eu senti que minha perna esquerda, que é justamente a perna do braço, que ele não consegue fazer força, senti menos peso na perna esquerda. E na outra, eu disse, não, na outra ficou normal. Top. E quando você fez sem a pressão que eu botei no seu ombro, o que é que você sentiu? Rapaz, eu vi que minha perna esquerda fazia mais esforço. E a direita? Não, a direita continuou normal. É isso, pessoal. A questão é essa. Eu não vou chegar nos alunos dos outros e tal e dizer que o que eles estão fazendo não vai dar resultado. Vai dar resultado. Só que você tem que também ter essa ponderação. De saber se posicionar, de saber dizer que, por exemplo, Carol entrega o resultado. Né? Porque tem menos tempo de descanso, que o estudo científico mostrou que naquele quadro específico de menos tempo de descanso não vai funcionar. Não é isso também. É a recuperação baixa. Primeira coisa, uma coisa importante falar. A execução tem que estar perfeita sempre. E eu digo assim, musculação, as aulas de coletiva, execução perfeita sempre. Porque é assim que você não se machuca. Concordo. Eu já falei até em vídeo. Quando você vem com essa história assim, botou carga demais, você está treinando errado. Não. Você, quando coloca a carga, você tem uma margem para poder errar. Uma margem de erro. Por isso que o pessoal gosta de fazer progressão de carga nos exercícios, para que você, com a carga baixa, consiga ajustar o exercício, para que depois dessa carga baixa se torne uma moderada e você já esteja dominando o exercício. E se solte um pouquinho mais para fazer com mais carga, ter mais essa confiança. Então, quando você vai fazendo exercício em progressão de carga, você tem essa segurança. E a questão da execução. Não adianta você querer evoluir a técnica sem ter carga. Não adianta. Mas também não adianta você evoluir a carga sem ter técnica. Imagina só você com a barra de agachamento nas costas, em cima do seu trapézio, agachando com 200 quilos ali. Você acha que a pessoa que treina com aquele tanto de peso tem espaço para errar? Seja lá o que for. Uma respiração errada, um pé que está posicionado errado, a coluna que não ficou bem posicionada, uma retroversão pélvica. Vocês acham mesmo que treinar com peso, com muito peso, a intensidade de treino acima de 70% de um RM, não necessita de técnica? Não existe isso. Treinar com pesos, com intensidade alta, necessita mais de técnica do que se você treinasse com menos peso. Isso aqui eu concordo com a Carol. Vai treinar, execução tem que ser perfeita. Cada um tem suas limitações, tem. Trabalhamos ela para que você consiga melhorar e tenha o menor risco possível de lesão. Isso aqui, Carol pontuou muito bem. É a base. E um jeito que eu tive de aumentar a intensidade do treino foi diminuir a recuperação. A recuperação é uma variável do treino. Só tem um equívocozinho. Eu já falei aqui antes. Quando você diminui o intervalo de descanso, você aumenta a intensidade. Mas que tipo de intensidade é essa? É intensidade de esforço. Como ela mesma falou, imagine você tentar fazer o mesmo exercício com um menor tempo de recuperação entre uma série e outra. Você vai ter que fazer muito mais esforço para fazer o mesmo trabalho que você fez anteriormente. Por isso que o pessoal se confunde quando vai falar de intensidade de treino. Eu tenho até uma dúvida que eu vou consultar um amigo meu. Abraço aí para o Dr. Ricardo. Cara top, gente fina, muito top o conteúdo dele. Extremamente científico e pontual nas colocações dele. Vou perguntar a ela quem foi o primeiro cidadão que inventou de mensurar a intensidade só com peso, porque eu tenho essa curiosidade. Eu tenho essa pergunta, é bom que eu deixe registrado aqui.
Depois, se eu postar esse vídeo em outro lugar, eu marco ele. Mas é só essa ponderação. Você tem intensidade de treino medida pela massa que você está movendo, que no caso é a carga, a quilagem, e tem a intensidade de treino medida pelo esforço que você faz no treino. Ambos são distintos. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos aqui. Eu consigo fazer levantamento terra, 6 repetições com 170 quilos. E isso, assim, deixando 2 repetições em reserva, meu RM é de 205 quilos para uma repetição. Portanto, quanto mais próximo eu tiver desses 205 quilos, menos repetições eu vou fazer e mais esforço eu vou ter que fazer, certo? Então, sabendo que eu consigo fazer 8 repetições com 170 e uma repetição com 205, você que está no outro lado da tela, supondo que você também faça esse tipo de treinamento, que tem levantamento terra, você consegue fazer 12 repetições, deixando 2 em reserva, com 170 quilos. Quanto é que não seria sua repetição máxima? Tem um cálculo para fazer isso, para saber a repetição máxima com base em repetições, por exemplo. Se você fez 12 repetições com 170, você coloca numa formulazinha que ele vai predizer, dar uma estimativa de quanto seria sua repetição máxima para uma repetição, certo? Mas vamos supor aqui que com 170 quilos você consiga fazer 230 quilos o seu RM. Quando você chegar em 205 quilos, que é o meu RM, não vai estar nem perto da intensidade máxima de esforço que você tem para mover os mesmos 230 quilos que você consegue mover. Intensidade de esforço e intensidade de carga. É basicamente isso. Por isso que eu falei uma vez aqui, intensidade de treino, treino pesado é algo subjetivo. O que pode ser um treino pesado para mim, pode não ser para você e vice-versa. Não é só a carga, não é só o volume do treino em relação à quantidade de repetições. Então as pessoas têm muita preocupação de vou aumentar a intensidade, vou aumentar a carga. A recuperação baixa é um jeito de você aumentar a intensidade. Galera, essa zoada de moto é no vídeo dela, viu? Acho que ela deveria estar gravando um momento aí de pico de circulação de veículos na rua e tá aparecendo isso. Sem ter que aumentar a carga toda hora. Isso o quê? Desonera as articulações. Então, Não, deixa eu repetir isso aqui, licença. Eu não entendi bem e eu quero saber exatamente se é isso mesmo. Relação à quantidade de repetições. Então as pessoas têm muita preocupação de vou aumentar a intensidade, vou aumentar a carga. A recuperação baixa é um jeito de você aumentar a intensidade sem ter que aumentar a carga. Aumentar a intensidade de esforço. Carga toda hora. Isso o quê? Desonera as articulações. Então, para dar resultado numa garota que está começando. Não faz sentido o que ela disse. Meu primeiro ponto discordante, de opinião contrária. Não faz sentido o que ela disse. A articulação, ela vai se desgastar, ou melhor, como ela mesma diz, vai se desonerar, que não é o termo correto, mas é se desgastar no treino com muita carga ou no treino com baixo intervalo de descanso. Vai acontecer a mesma coisa. Ah, Isaías, mas com muita carga a chance é maior. Já falei isso também. Todo treino corre risco de lesão. Corre risco de lesão. Me explica aí, então, porque os jogadores de futebol, na maioria das vezes, tem esses rompimentos no joelho. Porque eles não fazem musculação da maneira que a Carol faz, como eu faço. Eles fazem musculação um pouco adaptada para fortalecer o ligamento anterior cruzado,
para evitar lesões no menisco, para fortalecer o posterior de coxa, porque se vocês não sabem, a lesão de Ronaldo Fenômeno na rótula do joelho foi porque ele tinha tanta força de tração, de potência, que os tendões não aguentaram a força muscular. Por isso que aconteceu aqui. Então, por que existe tanta lesão no futebol e não na musculação? Se na musculação tem esse negócio. Eu sei que é um comparativo extrapolado, mas o que ela disse não faz sentido. O que faz sentido é você, no estímulo contínuo, não perceber que o que você está fazendo pode ocasionar o desgaste daquelas articulações, caso a dor não seja mais muscular, e sim tendinha ou óssea. Por isso que se existe periodização em tempos de recuperação. Até mesmo os caras passam a deixar de treinar. Essa é a história do desgaste. Vai acontecer desgaste com treino pesado e com treino com descanso baixo. Isso não faz sentido. Agora, ou numa menina que não tá tão bem treinada, ou numa senhora, numa menina que tá com sobrepeso, aumentar a carga toda hora, ela não tem pico de contração muscular. Não tem consciência corporal o suficiente. Vai acabar se machucando. Novamente, quando você sobe a carga, é necessário técnica. Não há como você ter progressivo overload, ou seja, sobrecarga progressiva, seja nas repetições, seja na intensidade, se você não concomitantemente melhorar a técnica do seu treino. Isso que ela falou aqui não tem sentido. O que se pode ser feito e o que eu mais comungo na minha assessoria. O cara quer progredir a carga. Como eu não estou acompanhando presencialmente ele e eu não sei se ele tem um parceiro de treino ou alguém que possa ajudar ele nisso, eu sugiro que, olha, você quer progredir e tem uma meta de botar quantos quilos nesse exercício? Ah, eu quero fazer um agachamento com 150 quilos. Quanto é que você consegue mover hoje? Sabe, eu consigo mover 120 quilos para 12 repetições. Top. Top. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos botar metas palpáveis. Nessa semana você faz os seus agachamentos lá com 120. Na semana que vem, você tenta agachar com 130 quilos e me relata quantas repetições você fez. É dessa maneira que a gente progride. Você tenta fazer as 12 repetições. Se não conseguir, me relata. O cara conseguiu. Beleza. Você fez quantas repetições? Ah, subi a carga, só deu para fazer 10. E como é que ficou a execução? Não me atrapalhou em nada. Top. Agora vamos buscar outra coisa. O que, por exemplo? Aumentar o número de repetições para a mesma carga. Botou 130, fez 10. Semana que vem, quando você for agachar de novo, vai fazer os mesmos 130, só que você vai tentar alcançar as 12 repetições. E assim sucessivamente para todo exercício que você for querer progredir a carga. Não adianta eu ficar aqui empurrando exercícios na pessoa e a pessoa, você querendo por fim da força que ela, desde o primeiro dia, já tem um nível de esforço, de percepção de esforço um pouco já elevado, além da capacidade que ela já tem atual. Não gosto disso. Não gosto disso. A academia já é um ambiente desconfortável, cheio de gente lá urrando, conversando merda, olhando o celular, atrapalhando os outros a treinar. Os equipamentos suados, é gente suada, é uma música que você muitas vezes não gosta. Então eu vou aplicar essas coisas, estilo Carol Vaz? Não. Não é por nada que no time da Carol Vaz só vai gente que gosta daquilo. E muitas vezes não é nem pessoas que vão começar do zero. Já são pessoas treinadas que querem alguma coisa diferente. Ela tem os antes e depois de muitas atletas dela. Gostaria de saber se essas atletas dela foram desde o zero. Desde a iniciação ao treinamento até os dias atuais. Mas
Esse ponto eu discordo. Não, não e não. Sobrecarga progressiva, seja no peso, seja no volume. Descanso, sobrecarga. Primeiro que já outra coisa, não faz sentido você estar aplicando sobrecarga em intervalo de descanso. Tanto faz se você consegue fazer o mesmo trabalho com 45 segundos de descanso com um trabalho que você faz em 3 minutos de descanso. Não faz diferença. Não faz diferença. Agora sim, você quer fazer um momento específico do seu treino, querer aumentar o volume dele, querer dar um choque que a gente chama na periodização, fazer um microciclo de choque, você incluir algumas dessas variáveis para fazer esse estímulo diferente, beleza. Mas você, desde o início do seu treinamento, da sua prescrição ser assim, a única diferença se você busca estética e força é que você vai ficar mais condicionado cardiovascularmente falando. Fora isso, você vai ter hipertrofia muscular e força do mesmo jeito. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é quando você somar tudo no trabalho total. Novamente, é o exemplo lá do supino. Se você consegue fazer supino reto, 10 repetições, 4 séries, com 3 a 5 minutos de intervalo de descanso, e na outra semana você quer diminuir esse intervalo para saber como é que se comporta e você consegue repetir o mesmo trabalho, você deu o mesmo estímulo, a hipertrofia e força, como se tivesse dado com o trabalho lá de descanso maior. Então, eu diminuí as recuperações de todo mundo, quase mentira, de todo mundo. E foi um jeito de aumentar o estresse muscular, e eu disse só muscular, para ter resultado. Não. O treino ele tem duas perspectivas. Uma perspectiva tensional, de tensão mecânica mesmo, e um treino com a perspectiva de você gerar gasto calórico, que esse chama assim o treino metabólico. Só que isso não existe. Qualquer repetição que você faça, seja ela com muito ou com pouco peso, ela está gerando tensão mecânica. Seja lá em qual grau. Se a intensidade do seu treino baseada na carga está entre 70% a 80% de um RM ou de 40% a 60% de um RM. Ponto. Perspectiva do treino sendo tensional. Perspectiva do treino sendo metabólico, que é o gasto calórico. O fato de você estar respirando é um gasto calórico. Então, qualquer movimento que você faça durante o seu treino, você está gerando o gasto calórico. Mas se eu fizer mais repetições, você tem que concordar que é um treino mais metabólico. Não. Eu gosto muito do Fernando Sardinha. Tem algumas coisas que eu discordo dele, mas eu sou fãzaço do Fernando Sardinha porque foi o primeiro cara que me apresentou a musculação. E só por esse fato de ele ter me inserido, ele tem o meu máximo respeito. Tem coisas que eu discordo? Tem. Como também o Leandro Twin, que é fãzaço do Fernando Sardinha, que já chorou em live porque estava entrevistando o Fernando Sardinha e discorda do Fernando Sardinha na questão nutricional do leite. Mas ambos são fãs uns dos outros, porque eu não posso discordar de uma pessoa e ser fã do mesmo jeito. Fernando Sardinha tem tem umas frases de efeito dele que é bem interessante. Deixa eu lembrar dessa. Sim. Se está pesado, faz rápido. Se ficou leve, faz devagar. Não é bem assim. Não, eu não tenho essa congruência, essa capacidade de fazer isso no treino. O que se tem hoje, aliado a isso, no caso da cadência do movimento, é esse ponto. Quando você alia a intensidade de treino à cadência do movimento, você tem um gráfico assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enquanto eu procuro, a gente vai conversando. Quando você tem
a maior carga, cadê? Velocidade em função do tempo. Quanto a carga for maior, menor será a velocidade que você aplica no movimento. Mas quanto menor for a carga, maior será a velocidade do movimento. Rapaz, aqui não tem um gráfico que mostra uma reta perpendicular. Acho que se eu baixar essa daqui... Por quê, pessoal? Essa questão aí da Carol tem tudo a ver com isso. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui para vocês. Aqui. Vou botar no OBS. Vamos comentando, pessoal, novamente. Comenta aí o que vocês... Parece que eu caguei. Droga. Deixa aí o negócio da Carol. Comenta aí como é que vocês estão gostando, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. A minha garganta tá um pouco seca. Me dê um minutinho aí. Que eu volto já. Bom, pessoal. Voltei. Só a gente tentar recapitular aqui o que é que a Carol estava dizendo. De todo mundo. E foi um jeito de aumentar o estresse muscular. E eu disse só muscular. Para ter resultado. Pronto. Questão lá da perspectiva, a gente falou. Eu estou falando agora do negócio de Fernando Sardinha. Desse gráfico, não sei o que não consegui exibir aqui para vocês. Enfim, pessoal. O que é que acontece? Quanto maior for a intensidade do treino, menor será a velocidade de execução do exercício. Quanto menor for a intensidade do treino, maior será a execução de velocidade do exercício. O que é que acontece com isso? Chegará a um ponto que quando você levar a interseção, no caso a linha do gráfico, para uma velocidade específica, você vai estar trabalhando numa faixa de repetições que vai levar você a adquirir potência, força e resistência muscular. Tem essas três variáveis. Quanto maior for a intensidade do treino, mais força você vai adquirir e menos velocidade, ou seja, menos potência. Quanto menor for a carga e quanto maior for a velocidade que você conseguir exprimir naquele peso, não quanto menor a carga, né? Mas quanto maior for a velocidade que você conseguir exprimir naquele peso, maior será a potência. Então, de chegar a um ponto que a interseção vai chegar ali, que seria quase no meio do gráfico. Uma carga específica você consegue exprimir muita força de forma de potência. Pá, vamos dizer que você faz a execução do supino reto com 100 kg, com um intervalo aí de cadência de movimento de 0,08 segundos. Isso é muito rápido. Você consegue fazer uma repetição disso. Por nada que existe tanto rompimento, por causa dessa força abrupta que o cara consegue exprimir. E quanto menor for ainda a intensidade do treino para aquela carga, que maior velocidade você for conseguir exprimir, você vai trabalhando resistência, você vai conseguir repetir esse movimento várias vezes. É basicamente isso. Então, pessoal, tem esses pontos de discordância, sempre haverá. Fora que elas ficam muito bem condicionadas. Exatamente o que eu falei. Bateu na bucha. Deixa eu tirar o despertador aqui para não... Exatamente o que eu falei, pessoal. Se eu consigo melhorar o condicionamento cardiovascular das pessoas só com esse treinamento, às vezes nem um cardio em si, uma caminhada, uma escadaria, uma bike, uma corrida, seria necessário.
mas que é bom. E o intuito de você diminuir o intervalo de descanso, se for na perspectiva de melhorar o condicionamento cardiovascular, é isso. Um idoso que vai perdendo a capacidade de gerar força na sarcopenia, o cara que tem hipogonadismo, isso ajuda muito. Mas não quer dizer que para hipertrofia e força isso seja o único meio de se ganhar e ter hipertrofia e se ganhar força. Então, a recuperação era uma variável do treino que quase ninguém mexe, gente. Quase ninguém mexe, porque é irrelevante. Se o cara consegue ter o mesmo resultado com 3 minutos de descanso e com 45 minutos de descanso, eu vou ficar controlando o tempo de descanso dele? O que eu vou controlar é o que ele faz de intensidade e de volume e frequência de treino. Não faz sentido você controlar o intervalo de descanso. A não ser que seja uma modalidade específica. Como é no CrossFit, que os caras lá treinam para performance. Faz muitos exercícios em pouco intervalo de tempo. Então ele precisa desse condicionamento cardiovascular. Mas o cara que faz musculação, que é hipertrofia, força e estética, isso, no meu ver, é desnecessário. É um jeito de mexer na intensidade, de aumentar a intensidade, sem ter que aumentar nas outras variáveis. E deu muito certo. Então, assim, o resultado é excelente. Elas têm um pico de intensidade. Quando a gente fala de intensidade de treino, tem a ver com o esforço que a pessoa está fazendo. Coitada, peço desculpa, Carol. Até que, enfim, foi esclarecido. Intensidade de esforço. Existe, falei já, intensidade de esforço e intensidade mensurada pela carga e a mensurada pelo esforço. Bem redundante. Não tem a ver com a carga. Então tem gente que bota muita carga, mas não tem intensidade alta. Perdoe ela agora, que ela está confundindo os conceitos. Faz uma amplitude curta, descansa pra caramba. Amplitude curta, eu até concordo com ela, mas a descansar, meu amigo, não faz sentido. Pessoalmente, não faz sentido. Eu vou jogar sardinha para mim agora. Para dizer que eu não sou o cara sabichão de tudo. Tá rolando meu Insta aí na tela. Esse é meu Instagram. Deixa eu ver isso aqui. Não. Queria ver uma foto completa. Ah, aqui. Galera, esse é basicamente meu shape atual. Tá aí rolando para vocês. Meu BF eu não sei quanto é que tá, porque eu não gosto de mensurar, eu já tive um problema com isso nos acompanhamentos atrás que eu tive, então eu prefiro não mensurar para não ficar me bitolando. Mas eu acredito que eu esteja com 15, 14. E meu treino é nessa perspectiva, de 3 a 4 a 5 minutos de descanso. Quer dizer, então, que o método dela, o meu método não tem intensidade de esforço. Às vezes eu coloco um biseto, um rest pause, pontualmente na periodização em momentos específicos. Não é meu treino completo só assim. Essa questão da intensidade de treino pesado, é uma coisa assim tão chata de ficar batendo, porque esse pessoal fica com essa ideia aqui deturpada, querendo que a pessoa aceite que intensidade de treino simplesmente só diminuir o intervalo de descanso, que não é isso, que a gente sabe que quando você diminui o intervalo de descanso, aumenta o esforço, e que é porque, por fim da força, eu acredito que esse método gera intensidade. Gera intensidade de esforço, melhor condicionamento cardiovascular, mas para hipertrofia é a mesma bosta.
você descansar 45 segundos de descanso a 3 minutos. Ah, mas é porque eu não me sinto esforçado, porque você não sabe treinar. Aí fica diminuindo o intervalo de descanso para dizer que eu diminui o intervalo de descanso porque assim pega mais. Quem pega mais é um galinho que fica atrás de uma mulher e outra. Bota a mão na perna para empurrar o leg, uma loucura. E mexer nessa variável foi importantíssimo, foi a virada. A virada para ela vender mais, ter mais atletas e conseguir mais engajamento. Uma das poucas coisas que eu gosto na Carol é porque ela entrega resultado. Por que ela entrega resultado? Porque ela condiciona os atletas dela a fazer o trabalho total que um cara faria, uma pessoa faria, uma mulher faria, qualquer pessoa faria, usando um intervalo de descanso um pouco maior. Ela consegue entregar esse resultado na mão entregar esse resultado palpável para essas pessoas com esse intervalo de descanso. Porque assim, a morfologia da mulher, e assim, a parte biológica mesmo, você botar sobrecarga o tempo todo, você vai machucar a menina. Machucar a menina como? Anatomicamente, agora eu não vou falar nem morfologia, vou falar um pouco de anatomia. Anatomicamente, a mulher já nasce com esse tipo de joelho aqui. Não todas, pelo amor de Deus. Ela tem uma tendência a ter o joelho válvulo, que é esse joelho para dentro. Acho que vocês estão vendo aí. Mesmo esse aqui em cima. Esse último aqui, que está com a setinha em cima do mão. Por quê? A mulher tende a ter o quadril mais largo pela necessidade biológica de ser mãe. O quadril é mais largo para poder passar a criança ali, na pelve. E por causa disso, sem querer, a mulher começa a pisar. Acho que tem até uma representação aqui. Bem interessante. A mulher, sem querer, pisa um pouco mais próximo, mais para dentro. Aqui, ó. Esse válvulo dinâmico aqui, ó. Não sei se dá para ver. Vou abrir a imagem em outra tela e aumentar a tela. Ó. Tá meio embaçado, mas dá para ver. Perceba que os pés estão um pouco separados. E os joelhos estão aproximados de costas. O calcanhar está um pouco separado e aqui está um pouco mais junto os joelhos. Quando a mulher fez o trabalho específico lá de glúteo médio, de fortalecer o glúteo médio, piriformes, os ligamentos cruzados, trabalhar um pouco a faceta plantar, melhorou. Os pés conseguem encostar na mesma medida que o joelho também consegue encostar. Diminuiu o joelho válvulo. Então, essa história que vai machucar a mulher, não. A mulher, por natureza, já nasce, como dizer assim, para aguentar pancada. E para você tirar um ser vivo dentro de si, aí muitas vezes pesando entre 3,5 kg, 2, sei lá quanto. Eu nasci com 5. Eu nasci com 5,5 kg e meu parto o parto que eu nasci foi cesárea. Imagine só aí. Mulher é frágil. Porra nenhuma. E não adianta machucar porque não vem no dia seguinte. Então essa era a preocupação. Você fazer um treino desse machuca já. Um treino desse com pouco intervalo de descanso, com baixo tempo de recuperação, machuca. Se brincar, machuca mais do que o treino com alta intensidade. Eu tenho que dar intensidade, eu tenho que dar resultado sem machucar por causa da continuidade. O segredo da Carol para vender o que ela vende: fazer as pessoas acreditarem que não é errado. Fazer as pessoas acreditarem, não. Fazer as pessoas sentirem que o treino dela
pelo grau de esforço que ela faz e o grau de condicionamento que ela exige no treino, é a única maneira de se chegar ao resultado que a pessoa não alcançou ainda. Muitas vezes a pessoa não testou fazer uma dieta diferente, um treino diferente, buscou compreender como é que funciona. Às vezes, isso também, na maior parte, por profissionais, não prescrevem direito, e acontece isso aqui. A pessoa começa a vender só um tipo de treino, só um tipo de treino, só um tipo de treino, começa a vender que isso é só uma das verdades que temos na musculação. Na vida é continuidade. Então elas recuperam, elas descansam no meio do treino pouquíssimo, são sets mais longos, recuperação quase zero, mas deu muito certo. O resultado estético é incrível. Elas ficam muito bem treinadas também, aguentam um ritmo de treino bom e índice de lesão zero. Então é por isso que você vê o pessoal fazendo muita coisa seguida, com recuperação baixa, para aumentar a intensidade. Gente, 18 anos de DNA e 18 anos dando resultado e todo mundo bem saudável. Deu muito certo. Tá aqui explicado então para vocês por que da recuperação quase zero e as meninas aguentam. É um tronco aguentar, mas elas aguentam, cada uma fazendo dentro da sua individualidade biológica, é óbvio, corpos diferentes, biotipos diferentes, mas esse método virou método na Só a questão da individualidade biológica. O treino que o povo diz, treino para ectomorfo, treino para mesomorfo, treino para endomorfo. É a mesma coisa. Tem que fazer força, tem que fazer esforço e tem que treinar direito, tem que treinar pesado. O que vai alterar uma coisa e outra é a dieta, porque tem uma pessoa que tem um metabolismo acelerado que o outro, e assim sucessivamente. Deu muito certo. Tá explicado então para vocês. Espero ter curtido essa explicação, porque muita gente me pergunta por que não descansam. É por isso. E sim, bebam água. Estou no 3º litro já, estamos quase 1h30 da tarde. Isso, jovem. Beijo. E hoje eu vou explicar para. Então, pessoal, essa live inteira foi para explicar isso aqui. Resumindo minha opinião, ela confunde, na verdade. Não confundiu, não está no passado, está no presente. Ela confunde a desgraça da intensidade medida pela carga e confundem com a intensidade medida pela percepção de esforço. Já dei os exemplos aqui de percepção de carga e de esforço. Vocês voltem aí e procurem. Por favor, se inscrevam no canal para habilitar aquela abazinha de baixo aqui para mim editar e botar os cortezinhos para você enumerar lá. Tá aqui, isso aqui, isso aqui. Fazer tudo bem bacaninha. Acha que intensidade de treino está regida simplesmente mais pelo esforço? O resultado que ela entrega pode ser semelhante ao mesmo com 3 minutos a 5 minutos de descanso. Descansar demais não vai interferir. Mas eu vou esfriar. Cara, você para expulsar ou regular o seu pH interno depois de ter feito uma atividade, um exercício físico, ele demora entre 20 a 40 minutos. Demora 20 se você for continuar a fazer uma atividade moderada para baixa intensidade, seja um cardio, uma caminhada, uma bike lá, enfim. E os pontos que eu concordo tem que ter progressão de carga. No caso aí, ela faz a progressão de carga no descanso, mas para mim não faz sentido. E que tem que ter execução perfeita. Mas questão da intensidade de treino ser descanso, ela continua confundindo, mas esclarecido. Ela entrega resultado porque o que ela faria num treino de 1h30, ela faz num treino de 35, 40 minutos. Possivelmente os treinos dela, o pessoal
não vai todos os dias para a academia, possivelmente faz um treino hoje, descansa um dia, faz um membro superior, quando é na quarta-feira, foi treinar na segunda, na terça faz um superior, descansa, quando for na quinta, volta de novo, dá outro pau, treinando perna de novo, e assim vai levando o treino. Pessoal, nem todos os profissionais têm essa capacidade de compreender vários estímulos de treino diferentes, e a Carol aqui peca nesse sentido. Eu gosto muito das opiniões não, do método de treino dela, porque ela entrega resultado com pouco tempo de treino. E quando me refiro a pouco tempo de treino, é pouco de treino mesmo. Pessoal ali, em 30, 40 minutos de treino por dia, consegue chegar a um resultado bacana. Beleza, pessoal? Forte abraço. Espero que vocês tenham me compreendido. E, por favor, não me esqueça de seguir nas redes sociais. Vou deixar aí nos comentários. @pontochico, como já mostrei meu Insta. No TikTok também a mesma coisa. Me siga aí também. Se inscreva aí no canal roxinho. E se inscreva também no canal vermelhinho. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima.